Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2024. São 19 horas e 15 minutos. Eu já comi meu lanche, estou tranquilo. E às quartas-feiras e sextas-feiras, a esta hora eu já estaria a caminho da igreja. Ontem eu acabei perdendo o ensaio dos varões porque tive um compromisso. E sempre quando eu tenho que sair do meu serviço e tiver um compromisso urgente, eu tenho que deixar qualquer outro compromisso de lado. Então eu procuro não faltar nenhum compromisso que eu tenho lá na igreja. Segunda-feira tem o ensaio dos varões, quarta-feira tem o culto de ensino, quinta-feira tem o ensaio do coral e sexta-feira tem o culto de libertação. E nessa semana, assim como na sexta-feira passada, teremos mais um culto voltado para as mulheres, com participação de toda a igreja. Já tenho aqui no meu canal no YouTube 2 vídeos, eu deixarei um deles aqui, falando uma mensagem voltada para as mulheres e para os homens também. Então, os cultos às sextas-feiras nesse mês de março serão voltados especificamente para as mulheres, mas os homens poderão participar também. Então, eu quero, por meio desses vídeos, alcançar as feministas para Jesus. E por isso que eu tô de rosa e azul marinho, porque, se eu não me engano, azul marinho nesse mês é a cor da... uma doença, né? Eu não lembro o nome da doença agora, mas tem a ver com uma doença, né? O tratamento de uma determinada doença. E o rosa lembra as mulheres. Embora as feministas tenham trocado o rosa pelo lilás, mas o rosa continua sendo a cor das mulheres. Enfim. Então eu quero falar a respeito de algo que só, acho que do ano passado para cá eu tenho percebido isso. Porque muitos pregadores das mais variadas denominações, inclusive da denominação a qual eu pertenço atualmente, malham o eutico, descem o sarrafo no eutico, dizendo que o eutico simboliza os cristãos fracos, os cristãos frios ou mornos, seja lá o que for, cristãos débeis que estão na janela. Eles não estão dentro do templo, estão na janela, então acabam dormindo, acabam morrendo. Então eles acabam tornando o eutico, transformando o eutico num monstro, transformando o eutico num mau exemplo. Só que nosso pastor, se eu não me engano, desde o ano passado para cá, ele na verdade, nossa igreja, né, e eu particularmente, tenho mudado minha visão a respeito de eutico a partir dessa abordagem a respeito do motivo pelo qual o eutico dormiu na janela, caiu de lá de cima, morreu durante um sermão do meu xará apóstolo. Então, a melhor maneira de nós entendermos isso é lendo a passagem, o único trecho da Bíblia que menciona eutico, que é no livro de Atos, capítulo 20, versículos 6 a 12. E depois dos dias dos pães asmos, ou seja, depois da Páscoa, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E na Assembleia de Deus, em outras denominações pentecostais, é comum os sermões durarem horas, a ponto do pessoal não ter a mínima pressa de ir embora. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Ou seja, o lugar estava bem iluminado, então o eutico não dormiu por causa da luz. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto.
Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que sua alma nele está. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, ou seja, Eutico, e ficaram não pouco consolados. Analisemos trecho por trecho aqui. O meu xarapóstomo, ele estava, assim, no capítulo 20, após aquela confusão ocorrida em Éfeso, lá da grande Diana dos Efésios e tal, o meu xarapóstolo juntamente, deixa eu ver, ele foi para Macedônia, andou por lá, desceu até a Grécia, ou seja, Macedônia no norte, a Grécia ao sul. Passou 3 meses lá na Grécia e, como os judeus queriam matá-lo, ele, em vez de ele ir diretamente para a Síria, né, correndo o risco de morrer, ele voltou pelo caminho de onde tinha vindo, passou novamente pela Macedônia, ao lado de Sópater, pessoal de Tessalônica, Aristarco, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Aí, no caso, acho que o pessoal, acho que Tíquico e Trófimo foram na frente e esperaram pelo apóstolo Paulo, entrou de Lucas também, né? Porque quando sempre no livro de Atos, quando estiver no primeira pessoa do plural, é porque Lucas está junto, né? Sempre quando você lê um trecho do livro de Atos em que esteja na primeira pessoa do plural, ou seja, nós, Lucas estava junto. Então lá em Trode, o apóstolo Paulo foi recebido lá pelo povo, o Eutico estava lá no meio. O Eutico era um jovem, né? Não se sabe a certa idade dele, acho que provavelmente ele era jovem, adolescente, enfim. Ele era bem jovem. E eu acredito, né? O texto aqui não fala a profissão de Eutico, mas com certeza Eutico trabalhava para alguém. Com certeza veio diretamente do trabalho. Não se sabe se ele era servo, se ele era assalariado, seja lá como for. Tudo indica que ele foi diretamente do serviço para ver a pregação de Paulo. E como não havia lugar, eu acredito que ele ficou na janela porque não havia lugar lá dentro. Lá estava socado de gente, tinha muita gente lá no cenáculo. E como não havia lugar para o Eutico sentar, ele ficou na janela. E Paulo ele pregou. E Eutico, obviamente, estava cansado. Para para pensar. Eutico estava cansado, porque com certeza trabalhou o dia todo, mas fez questão de ir até lá para assistir o sermão do meu xará apóstolo. Só que ele estava muito cansado, estava tão cansado que ele acabou dormindo. Com certeza encostou a cabeça, né, no batente da janela, acabou dormindo e caiu para trás. Como não havia nada atrás dele, ele caiu, morreu. Deve ter quebrado o pescoço, né? Dependendo da queda, como ele estava morto, né? Ele caiu da janela, morreu, deve ter quebrado o pescoço. E obviamente que as pessoas demoraram para perceber que Eutico tinha caído. Né? Com certeza havia alguém ali de olho em Eutico, né? A mãe, o pai, não sei, algum parente do Eutico. Olhou para trás, viu que não tinha ninguém lá atrás, aí entrou em pânico, olhou pela janela, viu o Eutico cair lá no chão. Aí parou o culto, parou, aquele desespero, aquela gritaria, aquele alvoroço. O próprio apóstolo Paulo desceu até lá e o pessoal ficou em desespero, chorando, gritando. E aí o apóstolo Paulo, ele abraçou, né? Com certeza tinha quebrado o pescoço, ele deve ter segurado a cabeça, né, do Eutico, segurado no pescoço dele, abraçou o Eutico, né, que estava morto, né, por ter quebrado o pescoço, deve ter rompido a medula. Aí abraçou o Eutico, aí ele ressuscitou o Eutico. Aí ele falou: não vos perturbeis, que a sua alma nele está.
Ou seja, pelo poder do Espírito Santo, obviamente, não foi meu xará apóstolo que ressuscitou, foi o Espírito Santo por meio do Paulo que ressuscitou o Eutico. Ele poderia ter deixado o Eutico ali, continuado o sermão dele, mas ele fez questão de descer e abraçar o Eutico, porque muitos pregadores vilanizam o Eutico, transformam o Eutico num monstro, num mau exemplo, mas não percebem que o próprio apóstolo Paulo desceu lá e ressuscitou o Eutico. Aí, e ele estava tão tranquilo, tão de que não tinha feito nada de errado, que o Eutico não morreu por causa dele, do discurso dele, porque as pessoas estavam interessadas, mas o Eutico estava cansado. Ele com certeza trabalhou o dia todo, estava cansado, estava exausto. É por isso que isso acontece muito comigo. Se você vai para a igreja, faz questão de não faltar às atividades da igreja, glória a Deus por isso. Ah, mas eu estou cansado de dormir na hora do culto. Não tem problema. Não tem problema. Se você deu uma cochilada na hora do culto, ou várias cochiladas, como já aconteceu inúmeras vezes comigo, de cochilar na hora da mensagem, eu sempre tive dificuldade com palestras. Não somente na Uniso, mas em outras escolas onde eu estudei. Eu já participei de muitos cultos nas casas onde eu dormia direto. As pessoas já estavam até acostumadas de ver me dormindo nos cultos, nas casas. E sempre na hora da mensagem. Então, não se culpe por isso. Não, é claro que se você estiver lúcido, né, se você tiver condições de participar do culto, participe, não durma, faça o possível para não dormir. Mas se o sono for mais forte que você, se o cansaço for mais forte que você não puder aguentar, não se culpe, você não cometeu nenhum pecado. Se o sono ou o cansaço foi mais forte que você, se o seu corpo não aguentou e você dormiu na hora do culto, dormiu na hora da pregação, não se culpe por isso. Se as pessoas falarem mal de você por causa disso, difamarem você, tentarem fofocarem contra você por causa disso, Deus sabe o seu coração, Deus conhece a intenção do seu coração. O importante é que você foi. Você foi para o culto, você participou da atividade da igreja, você estava lá. Isso que importa, você estava lá. Você fez questão de ir direto do serviço para lá, ou então você foi para sua casa, como já aconteceu inúmeras vezes comigo, de vir para cá. Eu chego do serviço entre as 6h30, às 18h30, às vezes eu chego perto das 19 horas, mal dá tempo de comer, eu tenho que comer, correr, eu tenho que engolir comida. Às vezes mal dá tempo de comer, eu tenho que sair de casa comendo, mastigando, para não perder o culto, para não perder o ensaio, seja lá o que for. A não ser que eu tenha algum compromisso, aí eu aviso no grupo, ou no grupo do coral, ou no grupo dos varões, que eu não poderei ir para o ensaio por causa de um compromisso de última hora, por causa de uma emergência que surgiu, aí eu aviso. O importante é avisar. Avise, justifique sua ausência. E agora, eu faço o possível para não perder o culto de ensino, para não perder o culto de libertação. Se eu tiver que perder, eu aviso antes, ou mesmo depois eu peço perdão, peço desculpas, eu não pude ir por causa disso, por causa daquilo. O importante é se você tiver condições de ir, vá. E se você dormir na hora do culto, dormir na hora da pregação, enfim, se o sono, o cansaço foi mais forte que você não aguentar, não se culpe por isso, você não está em pecado, não foi intencional dormir ou cochilar na hora do culto, não foi intencional. O importante é que Deus conhece o seu coração, Deus sabe o seu coração. Ah, mas você está dando legalidade para a pessoa dormir na hora do culto. Claro que não. O que eu estou dizendo aqui é que se você vai para a igreja cansado, exausto, eu tenho certeza que muita gente vai para o culto cansada, exausta, mal se aguentando em pé. E a pessoa que está apontando o dedo para você, julgando você, condenando você por você dormir na hora do culto, essa pessoa é claro que sem intenção, né? Eu creio que muitos fazem isso sem intenção, apenas muitas pessoas que agem assim estão querendo ser zelosas, têm zelo pela palavra, têm zelo pela ordem, pela decência, enfim.
mas muitos acabam agindo influenciados pelo inimigo, causando intrigas, semeando discórdia, semeando desavença, espalhando fofoca, espalhando contenda, procurando algum motivo para difamar você, caluniar você, dizer que você, enfim, falando mal de você pelas costas. Então, não se sinta culpado, não se sinta, né, assim, não pense que você está em pecado por dormir ou cochilar na hora do culto, porque pode estar acontecendo exatamente o que aconteceu aqui com eu. Ah, mas e quanto aqueles cristãos fracos, aqueles cristãos mimimi, aqueles cristãos frágeis que não aguentam ouvir uma repreensão, não aguentam ouvir uma mensagem de exortação e já querem sair da igreja, ficam falando mal do pastor, já que fazem intriga contra o pastor, já denunciam o pastor para sede do campo, querendo tirar o pastor da igreja. Essas pessoas, obviamente, estão sendo influenciadas pelo inimigo, estão sendo usadas pelo inimigo. Mas aqueles que fracos, vamos lá, falando dos cristãos fracos, dos cristãos frágeis, doentes. Hoje mesmo eu vi no meu perfil no X um sujeito que dizia que se alguém dissesse para ele que amava a vida dele, ele bloquearia. Então as pessoas hoje estão doentes, não aguentam ouvir uma exortação, não aguentam ouvir uma repreensão, tem que ficar tomando leitinho, ainda não tem condições de comer um tutano, de comer uma feijoada espiritual, de ouvir uma lapada santa, numa pregação, uma pregação genuinamente pentecostal, aquele que dá lapada, aquela que maia mesmo, é desse jeito, manda mais. Quem não aguenta isso é fraco, é doente, precisa depender de leitinho, ainda depende de leitinho. E o autor da Carta aos Hebreus maia pesado nisso, que fala daqueles crentes que não aguentam exortação, que não aguentam repreensão, lá em vários trechos da Carta aos Hebreus. Deixa eu ver. Cadê aqui? Onde é que eu acho aqui? Não estou vendo aqui. Mas assim, eu sei que tem vários trechos da Carta aos Hebreus, inclusive especialmente no capítulo 12, mas eu quero ler o capítulo 10, versículos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, entrar na presença de Deus em oração, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por isso que o véu rasgou de alto a baixo, porque o véu era a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né, o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Se ele entrasse ali indignamente, ele era fulminado, enfim. Mas a partir do momento que Jesus morreu, a partir da morte de Jesus, não houve mais necessidade de sacrifício de animais, de intermediação por meio de sacerdote, o véu se rasgou de alto a baixo, agora temos livre acesso ao Pai por Jesus Cristo. E continuando aqui. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Jesus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, Deus é fiel, sempre foi, nós é que somos infiéis a Ele, muitas vezes. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, aqui fala caridade, mas é amor, e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ou seja, não sendo desigrejado, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia que é dia da volta do Senhor Jesus. Então, Eutico não é um vilão, Eutico não é um mau exemplo. Tire essa ideia da cabeça de que Eutico simboliza o cristão que dorme, o cristão fraco, que não tem nada a ver. Então que Deus oriente, Deus
Abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, pode ter seus favoritos, que você mandar das mensagens, pesquisa.